Opera maravilhas em nossa família. Opera maravilhas. Opera maravilhas em nossa vida. Maravilhas em nossa vida. Aleluia. Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos nessa manhã, ó Pai.
Muito obrigado, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vocês querem que eu tenha um ventilador? Vou ligar isso aqui. Não, só isso aqui, pode? Se quiser, depois eu digo. Só para dar uma. Glória a Deus. Todos os estudos. Amém. Não era para ligar esse? Glória a Deus. Aleluia. O grande é o meu Deus, cantarei Meu Deus, todo céu te vê. O grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus. Cantarei, cantarei, cantarei. É o meu Deus. Todos céu te vê. o esplendor de Deus. Toca o super, tá vendo? Com esplendor do rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E as terras vão fugir. Bebemos sua voz, bebemos sua voz. Chega então. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Esse fogo nenhum, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. O grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, o cantarei.
meu Deus, meu Deus, cantarei meu Deus, e todo o céu te vê. Aleluia, aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Boa noite a você, ou bom dia, né? Acabei de falar. Bom dia também a você que está no seu lar. Boa tarde, boa noite. Não sei qual momento, por favor, a Bíblia, filho. E você estará aí ouvindo, participando desse culto, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor estará falando com você. Amém? Você estará sentindo a presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele vive, porque Ele reina, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nesse momento, nós vamos orar pelo balcão da fé. Se você tem algum objeto para colocar aqui sobre o balcão, pode trazer à frente. Se você tem alguma causa a apresentar ao Senhor nesse momento, vamos falar com Deus. Eu peço também, Senhor, peço aos irmãos que estão nos seus lares, se você tem algum familiar aí com alguma enfermidade, alguma causa, passando por algum momento difícil, de angústia, de tribulação, coloca diante de Deus esse momento, segura a peça de roupa aí, a fotografia em suas mãos. Vamos falar com Deus, porque não há limite para a ação do poder do nosso Deus, tanto físico, geográfico, como tamanho de causa ou de situação, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Antes que tudo existisse, Ele já existia. Amém? Então, estenda suas mãos à frente, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, nós estamos diante da Tua santa presença e nesse momento nos colocamos, ó Senhor, para orar, para buscar, para interceder, meu Deus, por essas vidas que estão representadas sobre o balcão da fé, através de chaves, documentos, fotografias, pedidos de oração. Pai, a fé que é depositada em Ti, Senhor. Peço a Deus pelos meus irmãos que estão em suas casas nesse momento, segurando em suas mãos peças de roupa, fotografias, copo com água, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha alcançá-los, aqueles que colocam nesse momento em seus corpos, ó Pai, onde há uma enfermidade, as suas mãos, ó Pai, para que ali haja cura, para que ali haja transformação, para que haja a mudança, meu Pai. Apresento a Ti, Senhor, nesse momento, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Deus de Jacó, a vida da Dona Maria, a vida da Dona Zola, do seu Cláudio, da irmã Vera, da vida do irmão Paulo, Senhor. Coloco diante do Senhor a vida do Edson, de minha mãe, a vida da Ângela, Senhor, a vida da Hilda. Apresento ao Senhor a vida do Fabiano, meu Pai, em nome de Jesus, da nossa irmã Doraci. Mas nessa manhã, meu Deus, eu faço uma oração especial pela vida do Benjamin, Senhor, pela sua manhã. Deus, Tu és o Deus da salvação, Tu és o Deus que transforma toda e qualquer circunstância. Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome na vida do Benjamin. Toca, Senhor, também na vida do tio Mauro, Senhor. Pai, cada uma dessas pessoas, eu te peço,
Toca, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, nas juntas, nas medulas, Senhor, nas veias, nas artérias, em cada célula do sangue. Ah, meu Deus, nas articulações. Toca, Senhor, da mente, no cérebro, toca no coração, toca nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no pâncreas, no intestino. Toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na próstata. Toca, meu Pai, no útero, nas trompas. Toca, meu Senhor, em nome de Jesus, no ovário. Pai, em nome de Jesus Cristo, em cada órgão, em cada membro, em cada osso do corpo. Deus, eu faço uma oração nessa manhã, especial pela vida do Benjamin. Senhor, é o Senhor que o trouxe a esse mundo, é o Senhor quem o formou no ventre de sua mãe. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, alcança, Senhor, a vida dele, alcança, Senhor, aquilo que os médicos não sabem, o Senhor sabe, aquilo que os médicos não têm poder para curar, o Senhor tem, aquilo que os médicos não podem fazer, o Senhor pode. Ah, meu Pai, ah, meu Senhor, nós te buscamos, ó Deus, não por um mero rito, mas é porque cremos, meu Pai, porque cremos que o Senhor é poderoso para agir, cremos que o Senhor ouve a oração daqueles que buscam, cremos que o Senhor ouve a oração daqueles que clamam, e cremos, ó Deus, que o Senhor estende as suas mãos para curar, que os teus ouvidos estão abertos para ouvir, que os teus olhos estão abertos para ver. Ah, meu Pai, que a tua boca é aquela que pronuncia a palavra de bênção, a palavra de vitória, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de transformação. E é por isso que nós oramos, porque com os nossos lábios nós não queremos apenas pedir, mas queremos te louvar, queremos te adorar e te glorificar por quem tu és e por tudo aquilo, meu Senhor, que tu tens feito em nossas vidas e através das nossas vidas, e cada uma dessas vidas apresentadas a ti nessa manhã, meu Pai, alcança-os, ó Deus, com a tua mão forte e poderosa, concedendo-lhes a vitória, o milagre, a cura, a saúde, a transformação, a libertação e a salvação em nome de Jesus. Você diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar pela campanha do Gideão e Conquista. Se você estiver na campanha, venha aqui à frente. Se você quiser começar ou estiver terminando, também venha à frente. Troca essa água, pai, filho. Está muito quente. Aqui está tudo quente. Não está, não. Essa força toda. Bem, glória a Deus. Vamos falar com Deus nesse instante. Coloca diante do Senhor a sua causa, o seu pedido, o seu clamor, porque Deus é aquele que ouve a oração daqueles que clamam, Deus é aquele que ouve a oração daqueles que buscam, Deus é aquele que nos ajuda quando temos que esperar, quando temos que ter paciência, mas também Deus é aquele que se apressa em nos socorrer nos momentos de aflição, de angústia e de dor. Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós estamos diante da tua presença. Louvamos, exaltamos, glorificamos ao teu nome, meu Pai, que é santo, ao teu nome que é poderoso, o nome que é sobre todo nome. Coloco diante do Senhor a vida de meus irmãos nesse momento, que entram nessa campanha, que estão nessa campanha do 1º ao 7º elo. Que o Senhor venha, meu Deus, estender as suas mãos, porque o Senhor é aquele que ouve a oração daqueles que clamam, o Senhor é aquele que com os seus olhos vê a atitude de fé. Por isso, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, venha de encontro, venha agir, venha operar o milagre, venha operar a
cura, venha operar a transformação, venha abrir as portas, meu Pai, e que o Senhor, o inimigo, jamais venha ter chance de roubar os molhos, de roubar a bênção dos teus filhos. É por isso que nós oramos. Eu te peço, Senhor, apressa-te em socorrer aqueles que estão aflitos. Venha de encontro, Senhor, em nome de Jesus, operando, Pai, poderosamente, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome, Senhor, seja conhecido através, ó Deus, do testemunho, da bênção, da vitória, da libertação, da transformação. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Levante as mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei, porque eu creio que o Senhor tem poder para agir, para transformar, para mudar, para curar. E é por isso que eu te louvo e te glorifico nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, nós vamos orar para consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Se você tiver o seu dízimo para ser consagrado, vem aqui à frente. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, segure nas suas mãos. Você que está no seu lar, aqui, ó, vê se está certo. Aqui, ó, está passando no rodapé do vídeo, a chave Pix da igreja, o CNPJ da igreja, todas as ofertas que são enviadas, que os irmãos trazem aqui na casa do Senhor, elas são consagradas ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento, porque Tu és aquele que nos dá a semente, Tu és aquele que faz com que a semente nasça e prospere quando nós a semeamos. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas, as contribuições que os Teus filhos têm trazido para a manutenção, para o sustento da Tua casa, assim como diz a Tua palavra. Meu Deus, repreendo toda a ação do devorador, da loucura, do migrador, do gafanhoto e do portador. Abra, ó Pai, as janelas dos céus, prospera o Teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos e do seu trabalho. Eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na dispensa e o salário, de forma especial, de forma sobrenatural, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço, abençoa a casa, a empresa, o negócio, a fonte de renda, a aposentadoria, a pensão, os currículos, as carteiras de trabalho. Tudo eu coloco diante do Senhor e peço que o Senhor venha abençoar. Peço, meu Deus, que o Teu nome seja louvado, exaltado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em toda boa obra na vida dos meus irmãos, em cada semente que eles plantarem para ajudar a Tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção da prosperidade, da multiplicação sobre a vida dos Teus filhos. Amém. E graças a Deus. Amém? Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, pode trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo... O que é hoje? 15. Versículo 28. Lucas 7, 28. Glória a Deus. Amém? E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres
não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Amém? É aqui somente, tá certo? Que eu li. Tá? Amém? Segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você nessa manhã. Se conosco Deus não fala em vão, falou homem. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós estamos diante da tua presença nesse momento, estaremos meditando na tua santa palavra, e eu te peço a Deus que o Senhor me esconda atrás de ti, o Senhor fale pelos meus lábios, ao nosso coração, mente, alma e espírito. Que o Senhor arranque de nós toda a carnalidade, toda a malignidade. Que o Senhor, meu Pai, arranque de nós toda a pecaminosidade. Encha-nos com o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua Shekinah. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou aposentar a minha Bíblia, essa aqui. Vou pegar outra, porque essa aqui, para eu ler, eu preciso estar sentado e com o óculos mais forte, né? E então tá difícil para eu ler essa aqui já. Preciso pegar uma Bíblia de letra maior. Amém? Então a gente vem meditando aqui sobre a pessoa de Jesus. E eu penso que não existe tema mais atual para se meditar numa igreja do que a pessoa de Jesus. Se a gente olhar, não vou trazer aqui a memória, a história da igreja, mas num tempo recente, no início do século XX aí, né, desde que começou o avivamento na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil, em Belém do Pará, com os missionários suecos, algo começou a mudar o evangelho. Por quê? Até então, meus irmãos, o que havia sido experimentado pelos reformadores foram experiências pessoais das quais se originou Só confirma para mim se é sueco ou suíço. Eu acho que é suíço. Meu celular está aí. Daniel Berg. Acho que são suíços, tá? Eu acho que eu confundi. Só confirma para mim, para não falar qual a nacionalidade. Daniel Berg. Berg. B-E-G-B-E-R-G. Berg. Berg. Sueco. Então falei certo. Agora o irmão é o compartilhador de versículos. Então, assim, alguns reformadores tiveram experiências, né? Até como, por exemplo, John Wesley, do coração aquecido, onde Deus os usou, né? lhes usou para a instituição da reforma, para romper aquele status quo que a igreja vivia, né, de o estabelecimento de dogmas e ritos e sacramentos, em que o homem ele não tinha uma verdadeira experiência com Deus. E esse é o objetivo do evangelho. Não adianta nada você falar, se você não tiver uma experiência com Deus. E a experiência com Deus, ela é única de cada um.
A experiência com Deus é algo que cada um vai viver. Você pode até estar no ambiente, na igreja, você está louvando a Deus, você sente a presença de Deus, né? Você está orando, mas o momento que Deus fala com você, e o momento que você tem uma experiência com o Senhor, ele é único seu. E todos nós precisamos ter isso na nossa vida. Ok? Então aí vem aí, né, tem o avivamento lá na Rua Azusa, os missionários vêm aqui para o Brasil, para Belém do Pará, tem ali aquela experiência onde o Espírito Santo é derramado não apenas sobre a vida deles, mas sobre todos aqueles que estavam naquela reunião, né, que eles eram de uma igreja, de uma denominação tradicional, e a partir daí nasce a denominação chamada Assembleia de Deus. Então, e aí o pentecostalismo ele começa a crescer, depois vem aí na década de 60, 50, vem a Igreja do Evangelho Quadrangular, vem a congregação, vem algumas do Brasil para Cristo e outras igrejas pentecostais, onde se frisava muito, onde se pregava muito sobre o batismo no Espírito Santo, onde se pregava muito, se falava muito da cura em Jesus Cristo, onde se falava demais da volta do Senhor, né? Então a ênfase, na verdade, da mensagem da pregação era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus irá voltar, ele vai voltar. Então essa é a ênfase, essa é a síntese do Evangelho, essa é a mensagem da cruz do ser humano, ok? Aí depois vem aí os movimentos neopentecostais, que aí eu não vou citar nome de denominações aí, que começam a pregar outras coisas, né? Começam a introduzir outros elementos, os sacrifícios, na adoração, no culto, começam a misturar alguns elementos que não estão dentro daquilo que Jesus deixou, porque Jesus deu apenas Jesus deixou apenas o batismo e a Santa Ceia. Mais nada. O que Jesus nos deu foi o batismo e a Santa Ceia. Essas foram as duas ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou. Porque o Evangelho, ele trata de uma transformação pessoal de cada um, coletivo. Eu não posso querer transformar o mundo, porque você não vai transformar o mundo. A transformação de Deus, ela tem que acontecer dentro de você. E através dessa transformação que o Senhor operou na sua vida, o meio onde você vive vai ser transformado. Amém? E aí, outros movimentos, porque o ser humano gosta de inventar, ele recebeu de Deus o poder de inventar. Só que aí ele começou a inventar coisas da religião. E aí, de algum tempo para cá, surgiram os pastores coach, né? Pastores que quase nem falam de Jesus Cristo. Eles falam de um monte de coisa, menos de Jesus Cristo. Eles gostam, porque agora a moda tira as imagens e coloca a foto do pastor atrás. Assim. É a mesma porcaria. Mesma coisa. Não tem que ter imagem nem fotografia de nada dentro da igreja. A glória tem que ser de Jesus, porque se eu preciso olhar para algo para me comunicar com Deus, eu estou fugindo da essência daquilo que Jesus disse. Porque eu não vejo Deus. Deus fala comigo, eu sinto a presença de Deus. Pode acontecer uma teofania, como aconteceu com Gideão, como aconteceu com Abraão, não é? Sim, pode. Mas isso é algo muito raro. Isso é algo, assim, bem difícil. São poucos os exemplos que acontecem na palavra do Senhor que são citados. Então, o que acontece quando essa mensagem, ela é difundida? Ela trabalha o ego. Tá? Ela mexe com o ser humano, o seu ego, mas ela não mostra ao ser humano a necessidade que ele tem de Jesus.
E aí Jesus deixa de ser o centro da mensagem. E quando Jesus deixa de ser o centro da mensagem, a nossa vida começa a se apartar da mensagem da cruz, da mensagem de Jesus. Porque você tem algumas portas de entrada no seu corpo, não é? Você tem o ouvido, eu estou falando, o ouvido e a visão. São as duas portas de entrada de conhecimento. É aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Tá? Depois isso, o que você ouve, o que você vê, você faz. Ok? O que você ouve, o que você vê, você faz. O que os discípulos dos fariseus viam nos fariseus, eles também faziam. O que os discípulos de João Batista viam em João Batista, eles também faziam. E os que os discípulos de Jesus viam em Jesus, que estava dentro do que João Batista, porque João Batista cumpria, vivia a palavra de Deus, eles também aprenderam a fazer. Por isso Jesus diz assim no Evangelho de João: não é o mestre, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me ouviram, também ouvirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E aí Jesus assim: vocês não farão apenas as obras que eu fiz, mas farão ainda maiores. Ok? Então, se eu como pregador, se eu como pastor, se eu como mensageiro do Evangelho, se eu como servo de Deus, deixar de falar da mensagem de Jesus, da pessoa de Jesus, vou conduzir, o pastor que faz isso, ele começa a conduzir as ovelhas, aqueles que o ouvem, para filosofias humanas, para achismos, axiologias. Não é? E Paulo fala sobre isso, sobre as vãs filosofias. Então nós precisamos entender isso, que Jesus, a mensagem da cruz, ela tem que ser presente na nossa vida. Viver o Evangelho. Nós temos que entender que o tempo passou, Jesus não muda. Eu não preciso inventar coisa nova. Não preciso, irmão. Sabe por quê? Porque na hora da aflição, na hora da dificuldade, não vai ser o coach que vai te salvar, é Jesus Cristo. É por isso que na última hora, lá, quando a situação está complicadíssima, por exemplo, uma situação de enfermidade, o que é que o médico diz? Só Deus. Até os incrédulos dizem isso. Até os médicos ateus dizem isso. Só Deus. Só Deus. Entendeu? Então, eu não posso deixar que essa essência, que a essência do Evangelho de Cristo se apague, venha se apagar no meu coração. Essa experiência pessoal que a gente tem com Deus, ela tem que perdurar todos os dias. Todos os dias. Então aqui nós vemos, a gente vem falando da pessoa de Jesus. Eu posso usar, a Bíblia tem muita história assim, fatos verdadeiros, muita palavra, né? Mas assim, o que eu entendo, o que eu vejo, irmãos, é que cada vez mais as pessoas conhecem menos a Deus. Sabe por quê? Preste bem atenção. Uma vez eu participei de um congresso de magnetoterapia, do magnetismo, e teve uma palavra lá com um médico, cara fantástico, falando sobre o magnetismo. Tá? E ele terminou, eu não lembro a frase, puxa vida, ele colocou uma palavra, no final, ele termina a palestra dele, o doutor Luciano Estanca, muito bom médico.
mas ele termina. Presta atenção. No português, tá? Deus. Ele termina a mensagem dele com a palavra Deus, bem grande, lá no telão. Só que Deus é escrito em português, D-E-U-S. E ele coloca o E e o U em cores diferentes, se destacando. Eu. Agora, esse eu é o eu do eu sou ou é o eu do ser humano, do ego? Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Senão eu falo de novo, pode falar. Não tem problema não. Vocês estão entendendo? Deus está no centro, e é interessante, na palavra Deus, você observar que eu, está no centro. E quando Deus fala a Moisés, e Moisés, quem é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer ao faraó? O que é que Moisés disse? Diga que o eu sou me enviou. Porque eu sou o que sou. Por isso que o povo judeu, o povo hebreu, os israelitas, eles não usam o verbo ser, que no hebraico chama ani, verbo ser, na primeira pessoa. Eles não dizem eu sou, porque eu sou é Deus. Então, esse eu de Deus não pode ser o eu do ser humano. Ele tem que ser o eu verdadeiramente de Deus na nossa vida. O que Paulo disse? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Quando Ele é o Senhor da minha vontade. Quando eu entendo, tá vendo eu falando eu aqui? Percebendo? Mas eu estou falando eu, para você, para nós. Eu gosto de usar, na verdade, a primeira pessoa do plural, que é nós. Tá? Por quê? Eu não gosto daquela mensagem, você, porque você... Sabe, irmão, se tem sério mesmo, é que eu não fico ouvindo, mas tinha uma coisa que me irritava, era uma pessoa pregar e ficar falando você, apontando o dedo pro outro. Mas peraí, você que está aí atrás. É tudo para mim, para você não é nada? Já ouviu essas mensagens que o pregador fica você, pô, quem é que é? O Zé Perfeito que está pregando ali? Olha lá, é o Zé Perfeito, o Zé Perfeição, porque é só você? Não, a mensagem é para nós. O que eu estou pregando? A pastora está rindo aqui do Zé Perfeito. É igual o Zé do Controle. Ele sabe tudo, o Zé do Controle. É o Zé do Controle, o Tonho Peruca e o Chico Dentadura. Os caras sabem tudo. É impressionante. Você não consegue argumentar com os caras. É os caras que a gente conhece, né? De um outro segmento. Então, assim, preste bem atenção. Essa experiência que a gente tem com Deus, ela tem que ser progressiva e crescente. O que é progressivo? Progressivo é algo que permanece, que cresce. Ela vai progressiva. Se você olhar para a questão de progresso, ela vai crescendo. Mas o progresso da palavra de Deus não é aquele que muda a essência. Ele mantém a essência. Quando Osés diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Interessante o que Oséias diz. E Oséias está falando, o Senhor está usando Oséias para falar com o seu povo. Porque o Senhor diz antes o seguinte, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ora, como é que eu conheço a Deus? De duas formas. Ouvindo a mensagem, meditando na mensagem da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando sobre Jesus. Então, sobre quem é que nós vamos conhecer mais? Não é sobre Jesus? Não é sobre a pessoa de Jesus? Não é sobre a missão de Jesus? Não é sobre quem Jesus é?
não é sobre o poder que Jesus tem sobre a nossa vida? Na capacidade, no poder de ouvir as orações que fazemos? Sim. Sim. Então, o Senhor diz assim, através de José, ele fala com o seu povo. Conheçamos e prossigamos. Porque não adianta você, o que acontece hoje, vem acontecendo há muito tempo, a pessoa aceita Jesus, começa a fazer, passa a fazer parte de uma igreja, vai para o departamento da igreja, e ali é o Zé do departamento. Não tem nada contra Zé, não, pelo amor de Deus, hein? Ele está ali agora, ele é do departamento tal. Mas o Senhor não tem nada contra departamento nenhum também. O problema é o seguinte, ele continua conhecendo. Ele prossegue, nós continuamos, prosseguimos no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecer a Deus, a experiência com Deus, ela tem que ser progressiva e contínua. Assim tem que ser a nossa experiência com Cristo. Assim tem que ser a nossa experiência diária de fé, irmãos. Porque Jesus não mudou. Eu não posso introduzir elementos dentro do culto, pensamentos, filosofias. Existem muitos pensadores cristãos. Mas aquilo que eu aprendo com os pensadores tem que ser submetido à palavra de Deus. Porque eles são seres humanos. E às vezes eles colocam o que eles pensam, não aquilo que está na palavra de Deus. Então nós precisamos entender onde é que está aqui, não é? Olha, veja ainda falando de João Batista, para a gente andar, João 1,29. Abra aí, por favor, se você quiser, se puder. João 1,29. Na semana passada, lembro que nós Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Na semana passada, nós falamos do momento que Jesus sai das águas e que o Senhor, o Espírito Santo, vem. Jeremias, abre a porta lá. Abre lá, Graça. Ela fechou. Obrigado, viu, Manuel? Na semana passada, nós falamos sobre o momento que Jesus sai das águas. É o Evangelho, viu, Dô? Quer dizer, a gente confunde com as cartas, né? É o Evangelho. Olha só. No momento que Jesus sai das águas, preste atenção. O Senhor exclama assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba, não é? E ali é o testemunho de Deus sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pastor Jabes falava algo muito importante. Eu sempre gostei dessa analogia que ele fazia, né? Ele dizia assim, que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba, né? E a pomba, ela tem esse significado da paz e tal, não é? O Espírito Santo ali. Quando os discípulos foram batizados, o que é que veio sobre eles? O que é que veio? Fogo, não foi? Línguas repartidas como que de fogo. Aí ele fala assim, é porque Jesus era puro. Os discípulos tinham muita coisa para ser queimado, não é? Muito pecado, muitas convicções erradas, não é? A não ser, não pode fazer. Eu vou te contar, os caras inventam as coisas. Uma vez, numa igreja aqui, já para te acabar, o cara inventaram, né? O cara foi fazer uma pregação lá do Espírito Santo. E aí... Desculpa, irmão.
Desculpa eu rir, mas os caras inventam umas coisas que eu não sei de onde é que tira. Levaram umas gaiolas, umas pombas brancas dentro. Aí, no meio da pregação, isso me contaram, eu tava falando, o irmão pode soltar a pomba. Aí soltaram aquelas pombas dentro da igreja, né? Meu Deus. Me perdoa, irmão, mas é tanta meninice que não tem tamanho. Né? Você deixa uma criança. Aí quando soltou as pombas, o que aconteceu? As pombas não achavam saída. A Bíblia caiu. A Bíblia caiu. Pega a Bíblia, por favor. E as pombas não achavam a saída. E foi aquele bombardeio. Você imagina aquele bombardeio de pomba lá em cima, né? E deu um trabalho para tirar essas pombas dentro da igreja, porque é uma igreja grande, alta, sabe? Desculpa rir, mas olha, é umas coisas que não tem cabimento, né? Você vê, o que é isso aí? Invencionice. Invencionice. Então, lá em João, no capítulo 1, desculpa, irmão, quando me contaram isso, eu não aguentei. Até o Rio choro de rir quando eu lembro. O cara abrindo gaiola e soltando pomba dentro da igreja. Meu Deus do céu. Ai, meu pai do céu. Então, vamos lá. João 1,29. Perdão, irmãos. 1,29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. É assim que João apresenta Jesus. O Filho de Deus é apresentado, quando Jesus é apresentado por João, João apresenta Jesus de uma forma que o Senhor Jesus passa a ter a preeminência. Por isso que quando Jesus, vem ser batizado por João, João vai até Jesus e diz o quê? Eu que tenho que ir até ti e tu é que vens a mim. Lembra disso? Jesus diz assim, João, por enquanto, deixa que seja assim, para que se cumpra toda a palavra de Deus. Olha só, preste atenção. O texto que nós lemos, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, está falando de João Batista. O Senhor Jesus disse que não houve antes dele nenhum semelhante. E olha que profetas, né, grandes profetas, homens foram usados por Deus no Antigo Testamento poderosamente, meus irmãos. Poderosamente. Então, João olha isso aqui, preste atenção. Aquilo que eu falei no começo da mensagem, eu não posso trazer, como pastor, começar a inventar moda, lorota, ficar soltando pomba dentro de igreja. Desculpa. Você está entendendo? Porque Jesus não precisa soltar pomba dentro da igreja. Aquilo ali é uma experiência que aconteceu, que foi narrada, que é o momento onde Deus, Pai, fala de Jesus, que é o Filho, e que o Espírito Santo, não é, na forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus. Eu não preciso inventar. Porque um homem de Deus, que teve a cabeça decepada, porque denunciou Herodes, quando ele vê Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz o quê? Eu estou fazendo aqui a missão, mas ele é maior do que eu. Ele é o Filho de Deus.
Ele é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo, porque até então o pecado era coberto. Agora, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 30. João 3:30. É o texto, né, destacado por João Ferreira de Almeida como outro testemunho de João Batista. Então diz assim, olha: preste bem atenção. Eu vou ler o 29 também. Jesus é o noivo, correto? A igreja, que somos nós, a noiva. Está lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens. E a virgem simboliza a pureza. Então, vamos lá, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do... Lá em Mateus capítulo 25, o que é que acontece na parábola das 10 virgens? Vamos lá, segura aí, vamos para Mateus. A parábola das 10 virgens. Volta aí, está perto aí. É só voltar a Lucas, né? Marcos, Mateus, é no finzinho de Mateus. Versículo 6. Mateus 25, 6. Mas, à meia-noite... Que é isso? Saiu a página? Eita, precisa colar depois. É, porque essa Bíblia aí custa caro, hein? Já está velho. Hã? Já está bem velho. Ah, entendi. Saquei. Precisa colar direitinho, olha lá. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Voltando agora para João, capítulo 3, versículo 29, que a gente estava lendo. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já disse. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida.
Ele é Deus.